Jennifer Sebena tinha 30 anos e a vida que sempre quis. Oficial de polícia em Wauwatosa, uma cidade tranquila a oeste de Milwaukee, ela era do tipo que se voluntariava para o turno de Natal sem que ninguém pedisse. Dedicada, vibrante e profundamente religiosa, Jennifer equilibrava a dureza da farda com bilhetinhos de amor que deixava espalhados pela geladeira de casa para o marido encontrar. Para os colegas, era uma promessa de carreira. Para a família, era filha, irmã e melhor amiga. Para quem a conhecia, era impossível imaginar que alguém no mundo pudesse querer machucá-la. Na madrugada de 24 de dezembro de 2012, Jennifer não respondeu ao chamado do rádio. Quando a encontraram, estava caída do lado de fora de uma estação de bombeiros, morta. Era a primeira oficial assassinada nos quase 100 anos de história do departamento. E o que a investigação revelaria nas horas seguintes sobre a vida que Jennifer levava longe dos olhares do público mudaria para sempre a forma como aquela cidade entendia o perigo. Jennifer Lynn Sebena tinha 30 anos de idade quando iniciou o que seria o último turno de sua vida profissional e pessoal em dezembro de 2012. Ela trabalhava em um horário noturno regular, mas naquela noite específica de véspera de Natal, havia se voluntariado para realizar horas extras, patrulhando as ruas silenciosas de Wauwatosa. Durante a madrugada, Jennifer manteve um contato constante com seu marido através de mensagens de texto. Essa comunicação fluiu normalmente até aproximadamente às 3 horas da manhã, horário em que foi registrada a última mensagem recebida em seu aparelho celular. O clima de tranquilidade foi interrompido quando, às 4 horas e 24 minutos da manhã, o despachante da polícia tentou contatá-la pelo rádio para uma chamada de rotina, mas não obteve nenhuma resposta. Diante do silêncio, os protocolos de segurança foram acionados e um colega de farda utilizou o sistema de rastreamento por satélite da viatura de Jennifer para localizar sua posição exata. O sistema de localização apontou que a viatura estava na estação de bombeiros número 1 de Wauwatosa, localizada no número 1601 da Avenida Underwood. Aquele local era frequentemente utilizado por oficiais durante as madrugadas para redigir relatórios ou fazer breves pausas durante o serviço. O oficial Stahl se deslocou rapidamente e encontrou o veículo de Jennifer estacionado naquela posição. Pouco depois, ele encontrou a oficial deitada na calçada fria e úmida, do lado de fora da porta dos fundos da estação. Jennifer havia sofrido múltiplos ferimentos graves causados por disparos de arma de fogo que atingiram sua cabeça e seu rosto. Aquela descoberta chocou toda a corporação, pois Jennifer Sebena foi a primeira policial na história do Departamento de Polícia de Wauwatosa a ser morta no cumprimento do dever em quase 100 anos de existência da instituição. A perícia técnica e o médico legista foram acionados imediatamente para o local, confirmando que a causa da morte foram os múltiplos tiros na cabeça e classificando o caso como um homicídio brutal. Uma das primeiras evidências alarmantes notadas pelos investigadores foi a ausência da arma de serviço de Jennifer. Sua pistola de calibre 40 havia sido levada de seu coldre e não foi encontrada em nenhum lugar da cena do crime. Ao vasculharem meticulosamente a área ao redor do corpo, os detetives recuperaram 4 estojos de bala deflagrados. Um desses estojos pertencia ao calibre 9x18 Makarov, um tipo de munição extremamente raro que é disparado apenas por um grupo muito restrito de armas de fogo e não pode ser substituído por munições comuns de 9 milímetros. Os outros 3 estojos encontrados na calçada eram da marca federal de calibre 40 Smith & Wesson, que era o mesmo calibre utilizado na arma de serviço da própria oficial. Essa mistura de calibres indicou aos peritos que o atirador portava sua própria arma e, em seguida, utilizou a arma da vítima para continuar os disparos no local. A reconstrução balística detalhou que os 2 primeiros tiros foram disparados por trás, com a arma de 9 milímetros. Os 3 disparos subsequentes foram feitos de frente, utilizando a pistola de calibre 40 que pertencia a Jennifer, enquanto ela já estava rendida no chão. A raridade da munição Makarov
foi o ponto de virada inicial da investigação, pois indicava que o criminoso provavelmente possuía uma conexão pessoal com a vítima, direcionando as buscas para o círculo de contatos íntimos da oficial onde tal armamento específico pudesse ser encontrado. Jennifer Lynn Sebena era vista por todos como uma jovem oficial brilhante e muito promissora. Ela havia entrado para o Departamento de Polícia de Wauwatosa no ano de 2011 e começou a patrulhar as ruas sozinha no ano de 2012. Seus colegas a descreviam como alguém inteligente, cheia de energia e com um desejo profundo de servir à sua comunidade de forma exemplar. Além de sua dedicação absoluta à lei, ela era uma pessoa extremamente ligada à sua família. Jennifer era muito próxima de sua mãe, Violet Gerhardt, e de seu irmão mais novo, Jacob Vernitsnik, com quem mantinha uma relação de amizade e cumplicidade descrita em seu obituário como inseparável. Ela também era uma figura central em sua igreja, onde ajudava outras pessoas e era conhecida por seu coração generoso e vivaz. Jennifer era casada com Benjamin Sebena, que também tinha 30 anos de idade e era um veterano condecorado da Marinha dos Estados Unidos. Benjamin possuía um histórico de combate intenso, tendo servido em 2 passagens pelo Iraque e pelo Afeganistão como fuzileiro naval. O relacionamento dos dois teve um início marcado pela tecnologia e pelo apoio constante. Eles haviam frequentado a mesma escola secundária, mas só se conectaram de fato através de redes sociais como o MySpace e o Facebook, enquanto Benjamin estava servindo no exterior. Eles trocavam e-mails diariamente, o que ajudou a fortalecer gradualmente o vínculo emocional entre eles. Essa conexão tornou-se vital quando Benjamin foi gravemente ferido em combate no mês de fevereiro de 2005. Naquela ocasião trágica no Iraque, Benjamin e sua unidade foram atingidos por uma violenta rodada de morteiro. A explosão matou um de seus companheiros fuzileiros e deixou Benjamin com ferimentos severos por estilhaços em seu joelho, braço esquerdo, peito e cabeça. Milagrosamente, ele sobreviveu ao ataque, mas enfrentou um longo período de internação em hospitais militares na Alemanha e depois na base da Califórnia. Durante todo esse tempo de dor e incerteza, Jennifer permaneceu ao seu lado através de comunicações diárias, incentivando sua recuperação passo a passo. Após receber sua dispensa honrosa da Marinha em 2005, Benjamin finalmente retornou para Wisconsin para se casar com Jennifer. O casal se estabeleceu em Menomonee Falls e tornou-se muito ativo na igreja local, onde Benjamin buscava ajuda para lidar com as cicatrizes psicológicas e físicas da guerra. Benjamin sempre expressava gratidão pública pelo suporte incondicional que recebia de sua esposa em todos os momentos. Ele chegou a participar de vídeos produzidos por sua congregação religiosa, onde falava com carinho sobre como Jennifer era o seu porto seguro e como ela o ajudava a superar os traumas e episódios de agressividade decorrentes de seu histórico militar. Enquanto Jennifer construía sua carreira na polícia com sucesso, ela também assumia o papel de cuidadora principal em casa, tentando estabilizar a vida de um marido que carregava o peso emocional de ter visto muitos amigos morrerem em combate. A dinâmica do casal parecia ser de superação mútua, com Jennifer sendo vista como a rocha que sustentava Benjamin em sua luta diária contra as lembranças sombrias do campo de batalha e as dificuldades inerentes à reintegração à vida civil cotidiana. Cerca de 2 horas após o corpo da oficial Jennifer Sebena ter sido encontrado sem vida na calçada, precisamente às 6h35 da manhã do dia 24 de dezembro de 2012, Benjamin Sebena ligou para o Departamento de Polícia de Wauwatosa, afirmando que desejava verificar o bem-estar de sua esposa. Um supervisor da polícia retornou a ligação apenas 5 minutos depois, às 6h40 da manhã, informando que Jennifer havia se envolvido em um incidente grave e solicitando que ele comparecesse imediatamente à delegacia para conversar pessoalmente. O registro oficial do boletim criminal destaca uma reação extremamente incomum por parte de Benjamin naquele momento de incerteza. Ele não demonstrou qualquer curiosidade sobre a natureza do incidente,
Não perguntou se sua esposa estava bem ou ferida e nem sequer questionou o local onde ela se encontrava. Benjamin limitou-se a dizer que iria se vestir e que chegaria à delegacia em um período de 10 a 15 minutos. Conforme prometido, ele chegou à unidade policial às 6h56 da manhã e foi prontamente encaminhado para uma sala de entrevista para prestar esclarecimentos sobre o seu paradeiro durante a madrugada. É notável que somente alguns minutos após o início da entrevista, e não de forma imediata, Benjamin perguntou sobre a condição de saúde de sua esposa. Foi nesse momento que os detetives lhe deram a notícia de que Jennifer havia sido morta. Mesmo após receber essa confirmação trágica, o boletim criminal registrou que ele continuou sem perguntar o que exatamente havia acontecido com ela. Os investigadores mapearam e registraram esses comportamentos atípicos com cautela. Embora tais reações não constituíssem uma prova definitiva de culpa por si sós, elas não foram ignoradas pela equipe enquanto as evidências físicas colhidas no local do crime começavam a apontar na mesma direção do universo pessoal da vítima. A vida íntima do casal escondia sinais de alerta profundos que contrastavam com a imagem pública de um casamento sólido. Aproximadamente 18 dias antes do assassinato, por volta do dia 6 de dezembro de 2012, Jennifer havia relatado a um colega de farda, o oficial Burbach, que vinha sendo vítima de episódios de violência doméstica praticados por Benjamin. Em um desabafo específico, ela revelou que o marido já havia chegado ao ponto extremo de colocar uma arma carregada contra sua cabeça. Essa revelação indicava que a ameaça em sua residência era letal e direta, indo muito além de simples discussões conjugais. Jennifer também expressou receio sobre a mudança de sua escala para o turno da noite, pois isso significava que Benjamin passaria as madrugadas sozinho em casa. Esse era justamente o período em que ele sofria, com maior intensidade, os efeitos de seu transtorno de estresse pós-traumático severo. Benjamin era um veterano da Marinha que carregava sequelas psicológicas graves de suas passagens pelo Iraque e Afeganistão, sofrendo com flashbacks noturnos, hipervigilância, insônia e pensamentos suicidas recorrentes. Durante seus surtos psicóticos, ele frequentemente perdia o contato com a realidade e acreditava estar novamente em zonas de combate. Somado a esse quadro, Benjamin nutria um ciúme patológico em relação ao sucesso na carreira de Jennifer e aos seus colegas de trabalho masculinos. Ele alimentava o medo irracional de ser abandonado por homens que considerava mais saudáveis e que não possuíam os mesmos traumas físicos e mentais que ele. Apesar desse ambiente perigoso, Jennifer mantinha um apoio incondicional ao marido, o que foi evidenciado pelas notas adesivas encontradas na cozinha do casal. Eram pequenos bilhetes deixados na geladeira e nas portas com frases carinhosas, como dizer que ele era o seu mundo inteiro e que ela mal podia esperar para beijá-lo e abraçá-lo ao retornar para casa. As investigações iniciais nas horas que sucederam à descoberta do crime ocorreram sob um clima de extrema tensão em Wauwatosa. Com poucas informações disponíveis no início, as autoridades temiam que um atirador desconhecido estivesse à solta, representando uma ameaça ativa contra outros policiais e a população. Por conta desse perigo, uma escola primária situada nas proximidades foi requisitada para servir como centro de comando, onde diversas agências de segurança se reuniram para coordenar os trabalhos. No local onde o corpo foi encontrado, os peritos mapearam a cena meticulosamente, e a neve fresca no chão revelou pistas valiosas. Pegadas claras foram identificadas, levando até a porta dos fundos da estação de bombeiros e retornando para a rua, sugerindo que apenas um indivíduo havia participado da emboscada contra a oficial. Enquanto os peritos analisavam o solo, outra frente da investigação começou a coletar e revisar as imagens de todas as câmeras de vigilância ao redor da estação de bombeiros e as câmeras de trânsito da região para rastrear o movimento de veículos. Durante sua primeira entrevista na delegacia, Benjamin tentou estabelecer um álibi para a noite do crime. Ele relatou aos investigadores que Jennifer havia saído para iniciar seu turno
às 17h15 da tarde do dia 23 de dezembro. Benjamin afirmou que saiu de sua residência por volta das 22 horas daquela noite apenas para ir até uma loja da rede Best Buy comprar um novo videogame, alegando ter retornado imediatamente para casa e lá permanecido até o contato telefônico feito pela polícia na manhã seguinte. Os detetives registraram minuciosamente essas declarações, mas mantiveram o sigilo necessário sobre o que as evidências físicas e tecnológicas coletadas já começavam a revelar sobre a real movimentação de Benjamin naquela madrugada. Na tarde do dia 24 de dezembro de 2012, a investigação sobre o homicídio da oficial Jennifer Sebena tomou um rumo decisivo quando os detetives, após obterem o consentimento de Benjamin Sebena, realizaram uma inspeção inicial na residência do casal em Menomonee Falls. O cenário que encontraram no interior da moradia não condizia com a imagem de uma residência que tivesse passado por uma noite de véspera de Natal tranquila ou comum. Os investigadores notaram imediatamente sinais de violência física nas paredes, especificamente 2 buracos no drywall que continham vestígios de manchas de sangue, os quais pareciam ter sido causados por socos desferidos com força. Além desses danos estruturais, a busca revelou uma evidência balística crucial, uma caixa de munição da marca Blazer CCI, de calibre 9x18 Makarov, que estava com diversos cartuchos faltando. A descoberta desse calibre específico acendeu um alerta imediato na equipe, pois correspondia exatamente ao tipo de munição rara e pouco comum que havia sido recuperada na cena do crime horas antes. Embora nenhuma arma de fogo tenha sido localizada durante essa primeira entrada na casa, a presença da munição compatível foi o fator determinante para a mudança de status de Benjamin na investigação. Benjamin Sebena foi preso ainda naquela tarde de 24 de dezembro, enquanto os interrogatórios prosseguiam na tentativa de esclarecer as inconsistências de seu relato. Durante as exaustivas horas de entrevista com os detetives, ele manteve firmemente a postura de que nutria um amor profundo por sua esposa e insistia que jamais seria capaz de lhe causar qualquer mal físico. Benjamin chegou a afirmar que, se estivesse presente no momento do ataque, teria feito qualquer coisa em seu alcance para protegê-la e salvar sua vida. No entanto, um momento de descuido revelou uma face diferente de sua consciência enquanto ele era monitorado por equipamentos de vídeo em uma sala da delegacia. Sem saber que suas palavras estavam sendo gravadas, Benjamin foi ouvido por um detetive, proferindo uma frase para si mesmo que soou como um lamento de culpa, questionando como ele poderia ter feito aquilo com Jennifer, considerando que ela sempre o estava ajudando em suas dificuldades. No dia seguinte, 25 de dezembro de 2012, os detetives do Departamento de Polícia de Wauwatosa concentraram seus esforços na análise tecnológica das câmeras de vigilância espalhadas pela cidade. O Centro de Operações de Trânsito do Estado forneceu gravações que permitiram reconstruir o trajeto de um veículo suspeito durante a madrugada do crime. As imagens revelaram a movimentação de um Toyota Prius preto, modelo do ano de 2012, equipado com aros de pneus escurecidos. O veículo foi capturado pela primeira vez por uma câmera de um posto de gasolina na Apple Avenue a 1h35 da madrugada, viajando em direção ao sudeste, caminho que levava diretamente à estação de bombeiros onde Jennifer estava trabalhando. Posteriormente, o mesmo carro foi registrado novamente pelas câmeras na Burleigh Street às 3h45 da manhã, desta vez viajando para o oeste. Apenas 1 minuto depois, às 3h46 da manhã, o Prius foi detectado na Highway 45. A análise dessas rotas e horários foi fundamental, porque estabelecia uma cronologia perfeita entre a saída da cena do crime e o retorno para a área onde ficava a residência do Sebena. A confirmação final da propriedade do veículo veio de forma irônica e direta para os investigadores. Ao olharem pela janela da própria delegacia de polícia, os detetives avistaram, estacionado no pátio, o mesmo Toyota Prius preto com aros escuros que aparecia nas gravações de vigilância.
O carro era exatamente aquele que Benjamin havia utilizado para chegar à unidade policial na manhã anterior, alegando ter pressa para saber notícias da esposa. Diante do acúmulo de provas circunstanciais que uniam a munição encontrada na casa ao trajeto do veículo de Benjamin, a polícia obteve um mandado formal de busca e apreensão para realizar uma varredura completa e minuciosa na residência do casal. A busca definitiva foi executada no dia 26 de dezembro de 2012, com os investigadores realizando uma varredura sistemática em cada cômodo da propriedade. Durante esse procedimento, foram encontrados indícios claros de que alguém havia tentado apagar rastros físicos logo após o crime. Os agentes descobriram que a armadilha de cabelo do banheiro havia sido removida e limpa recentemente. Além disso, a cortina do box do chuveiro tinha sido retirada de seu lugar original e descartada dentro do lixo localizado na garagem da casa. Outras evidências físicas, como peças de roupas escuras que haviam sido escondidas, também foram recuperadas pela equipe de busca. Essas ações de limpeza e ocultação sugeriam um esforço deliberado para eliminar resíduos de sangue ou pólvora que pudessem incriminar o autor dos disparos. O ponto culminante da busca ocorreu quando os investigadores decidiram inspecionar a área do sótão da residência. Escondidas naquele espaço, foram localizadas as duas armas que conectavam Benjamin diretamente ao assassinato. A primeira era a pistola de serviço de calibre 40 que pertencia a Jennifer, confirmando que o atirador a havia retirado do coldre da oficial após o ataque. A segunda arma encontrada era uma pistola capaz de disparar a munição 9x18 Makarov, fechando o ciclo das evidências balísticas coletadas na calçada da estação de bombeiros. Com duas armas e dois calibres distintos recuperados em um esconderijo dentro da casa do suspeito, o caso possuía agora o suporte material necessário para desmentir qualquer negação de Benjamin. A investigação havia demonstrado que ele planejou o ataque, utilizou sua própria arma rara e, em seguida, executou Jennifer com o armamento da própria polícia. Em uma de suas últimas mensagens escritas, Jennifer declarou que Benjamin era o seu tudo e que ela estava muito grata por ser sua esposa, mencionando que já sentia saudades e esperava ansiosamente para vê-lo na manhã seguinte. Essas palavras de amor incondicional, encontradas no mesmo ambiente onde as evidências de um crime premeditado foram forjadas, ilustravam a tragédia de uma mulher que foi morta pelo homem que ela acreditava estar ajudando a proteger. No dia 26 de dezembro de 2012, os detetives retornaram ao interrogatório de Benjamin Sebena e, após lerem formalmente seus direitos constitucionais, apresentaram as evidências acumuladas até aquele momento. Diante de provas que não podia mais refutar, Benjamin confessou ter assassinado sua esposa. Ele revelou em seu depoimento que havia monitorado os hábitos de Jennifer por vários dias seguidos, observando cuidadosamente os locais onde ela parava a viatura, os horários exatos em que saía do carro e toda a sua rotina na estação de bombeiros. Na madrugada do crime, ele admitiu ter chegado à estação cerca de 15 minutos antes de a oficial emergir da porta dos fundos, tendo permanecido à espera naquela área por várias horas antes de desferir o ataque. No momento em que a viu sair, Benjamin abriu fogo, disparando 2 tiros iniciais na cabeça de Jennifer, com a pistola de 9mm que ele havia trazido de casa. Benjamin afirmou aos investigadores que, após os primeiros disparos, Jennifer teria se movido como se fosse alcançar o seu próprio coldre para reagir. Nesse instante, ele alegou ter retirado a arma de serviço de calibre 40 da própria oficial e disparado mais 3 ou 4 vezes diretamente em seu rosto, justificando que desejava ter certeza absoluta de que ela estava morta para que não sofresse. Ele descreveu esse ato brutal, utilizando uma lógica perturbadora, afirmando que planejava tirar a própria vida, mas como Jennifer havia prometido fazer o mesmo caso ele se suicidasse, ele decidiu matá-la primeiro como um suposto ato de misericórdia. Como ambos eram pessoas religiosas, ele alegava que queria poupá-la do sofrimento eterno, já que acreditava que o suicídio seria um pecado grave que levaria à condenação da alma. Entretanto,
Os peritos balísticos contestaram essa narrativa, apontando que os 2 primeiros tiros na cabeça foram fatais e que Jennifer não teria tido qualquer capacidade física de se mover ou alcançar sua arma. Além disso, os ângulos de entrada dos ferimentos finais indicavam que ela já estava deitada no chão quando os últimos disparos foram efetuados. Para desviar as suspeitas nas horas seguintes ao crime, Benjamin continuou enviando mensagens de texto para o celular de Jennifer como se ela ainda estivesse viva. Os investigadores concluíram que a motivação real era um ciúme patológico e uma profunda incapacidade de aceitar o sucesso profissional da esposa enquanto sua própria carreira militar havia sido interrompida. Benjamin Sebena foi formalmente acusado de assassinato premeditado em 1º grau. Durante as audiências que antecederam o julgamento, sua aparência física e comportamento chamavam a atenção, pois ele chegava ao tribunal em uma cadeira de rodas, com os pés acorrentados e vestindo um colete especial de prevenção ao suicídio devido às suas recorrentes tentativas de automutilação. A estratégia da defesa, liderada pelo advogado Michael Steinle, concentrou-se inteiramente no histórico psicológico do réu, destacando o transtorno de estresse pós-traumático severo e a lesão cerebral traumática sofrida durante sua atuação na guerra. O psiquiatra Kenneth Robbins descreveu o caso de Benjamin como um dos piores quadros de estresse pós-traumático que já havia examinado em sua carreira. Com base nisso, a defesa inicialmente pleiteou a inocência e, posteriormente, mudou a estratégia para o pleito de não culpado por razão de doença ou defeito mental, o que equivale a um pedido de insanidade legal. O tribunal, então, nomeou psiquiatras independentes para realizar uma avaliação rigorosa do estado mental do acusado. Por outro lado, a promotoria, representada pelo promotor Mark Williams, argumentou que o réu foi guiado por sentimentos humanos comuns de ciúme e possessividade, além de uma incapacidade crônica de controlar o temperamento. O Estado sustentou que o crime foi meticulosamente planejado, citando o fato de ele ter monitorado a esposa por vários dias e tentado ocultar as evidências limpando a cena e escondendo as armas no sótão. O processo avançou com os laudos dos 2 psiquiatras, que avaliaram o réu de forma independente. Embora ambos tenham reconhecido que Benjamin sofria de problemas graves de saúde mental decorrentes da guerra, os médicos concluíram que essas condições não o impediam de distinguir o certo do errado, no momento exato em que cometeu o assassinato. Os especialistas afirmaram ao tribunal que o pleito de insanidade não era aplicável ao caso, declarando com certeza médica que ele não sofria de uma doença mental que retirasse sua responsabilidade legal. Em junho de 2013, cerca de 6 meses após o crime, Benjamin decidiu mudar seu pleito novamente e aceitou a culpa total por assassinato intencional em 1º grau. O acordo judicial firmado entre as partes deixou aberta a possibilidade de que o réu solicitasse liberdade supervisionada após cumprir uma parte considerável da pena. Durante a audiência de sentença realizada em agosto, a mãe de Jennifer, Violet Gerhardt, aceitou o acordo de culpa e fez um depoimento emocionante no tribunal, afirmando que perdoava Benjamin e deixava o destino dele nas mãos de Deus e do sistema judiciário. Ela descreveu a dor insuportável de saber que o estado do rosto de sua filha era tão horrível que ela foi aconselhada a não vê-la antes do sepultamento definitivo. A mãe de Benjamin também testemunhou, relatando que o filho que retornou do serviço militar não era mais a mesma pessoa que havia partido para o combate, descrevendo-o como alguém profundamente quebrado emocionalmente. O próprio réu pediu desculpas publicamente em tribunal, chamando Jennifer de o único amor de sua vida e afirmando que trocaria de lugar com ela sem hesitar se pudesse voltar no tempo e buscar ajuda. Quase 40 oficiais do Departamento de Polícia de Wauwatosa estiveram presentes na sala de audiência para acompanhar o desfecho do caso de sua colega. O juiz Borowski falou por aproximadamente 1 hora, pesando a crueldade extrema da execução contra o histórico de serviço militar e a saúde mental fragilizada do acusado. Ao proferir a sentença de prisão perpétua,
com possibilidade de petição para liberdade supervisionada após 35 anos, o magistrado foi incisivo ao declarar que Benjamin havia trazido um ato de guerra para a pacata cidade de Wauwatosa. O juiz acrescentou que a conduta de Benjamin seria considerada um crime de guerra se tivesse ocorrido em um campo de batalha internacional. Caso Benjamin Sebena venha a ser liberado em sua primeira oportunidade legal de liberdade condicional, ele terá 65 anos de idade.